Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir uma questão que as pessoas têm feito quando eu vou falar sobre esse assunto do ensino religioso. Geralmente quando eu vou falar na faculdade ou quando eu vou falar em uma escola ou mesmo aqui no canal já me fizeram essa pergunta, que é a seguinte: por que a gente não pode utilizar a Bíblia para dar aula de ensino religioso? Por que a Bíblia não pode ser um conteúdo ou mais um texto que pode ser utilizado nas aulas de ensino religioso? Veja bem, não é que a Bíblia não possa ser utilizada. Ela pode ser e também não pode ser. Eu vou explicar por quê. Bom, se você estiver dando uma aula específica sobre o cristianismo, sobre o catolicismo, sobre o protestantismo, é possível que você possa utilizar a Bíblia como um texto a ser usado nas aulas de ensino religioso. Tem inclusive alguns livros de ensino religioso que dividem o conteúdo da seguinte forma: você pode explorar o ensino religioso a partir da história do grupo religioso, quer dizer, a história da religião, a teologia desse grupo religioso, a ética desse grupo religioso e os textos sagrados dos grupos religiosos. Então, se você estiver dando uma aula sobre um grupo religioso específico, você pode falar sim sobre esses pontos que eu disse, e no momento que você for falar sobre os textos sagrados ou o texto sagrado de um determinado grupo religioso, você pode utilizar esse texto para você dar aula, para você falar em sala de aula. Então, se você estiver falando sobre o protestantismo, sobre o catolicismo, sobre o cristianismo, você pode utilizar, você pode apresentar o texto sagrado deste grupo. Então, nesse sentido, você pode utilizar, sim, a Bíblia no ensino religioso. O que você não pode é utilizar somente o texto bíblico, somente as histórias bíblicas, para falar o ano inteiro, o semestre inteiro, sobre o ensino religioso. Porque o ensino religioso, ele se caracteriza exatamente pela diversidade. Eu tenho que falar sobre a diversidade do campo religioso brasileiro. Então eu tenho que falar sobre os mais variados grupos. Eu tenho que falar sobre o cristianismo, eu tenho que falar sobre o budismo, eu tenho que falar sobre o hinduísmo, sobre o islamismo, sobre as religiões de matriz africana. Então, se você estiver dando uma aula sobre islamismo, você pode utilizar o Alcorão. Se você estiver falando sobre o judaísmo, eu posso utilizar a Torá. E se eu estiver falando sobre as religiões de matriz africana, eu posso utilizar os textos produzidos pelas religiões de matriz africana. Mas aqui é que muitas vezes está o problema. As pessoas aceitam que você utilize o texto bíblico, mas muitas vezes não aceitam que você utilize textos de outros grupos religiosos. Então, pessoal, esse vídeo é bem rápido, apenas para explicar isso, e é bem simples entender. Posso utilizar o texto bíblico, desde que não seja somente o texto bíblico nas aulas de ensino religioso, porque senão essas aulas vão se tornar aquilo que no protestantismo a gente chama de escola dominical ou estudo bíblico. E o ensino religioso, ele não foi pensado para isso, para transformar o ensino religioso em uma catequese ou numa escola dominical ou em um estudo bíblico. Às vezes as pessoas vão até com boa intenção, achando que é uma oportunidade para você falar do seu grupo religioso, para ensinar as pessoas a partir do texto bíblico. Não tem problema nenhum o texto bíblico, ele serve como um guia moral, como um guia ético, como um guia que dá sentido à vida das pessoas, mas o ensino religioso tem essa característica da diversidade. Então, para concluir, você pode utilizar, sim, quando você estiver falando especificamente dos textos sagrados do cristianismo,
mas você não pode utilizar somente o texto bíblico, somente a Bíblia no ensino religioso, para dar aula sobre o ensino religioso. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!